Então vamos lembrar um pouquinho, EB1 e EB2 NW sempre existiram, né? Mas sempre teve também um poder discricionário muito grande dos oficiais de imigração. Até que chegaram a negar um projetista de aeropropulsores, né, de motor de foguete, de avião, um cara super qualificado, professor de uma escola já de uma faculdade aqui dos Estados Unidos, e ele entrou com recurso, né, o Danazar entrou com recurso, e a imigração reconheceu de que estava faltando critérios objetivos para a análise desses pleitos. E aí, a partir do Matter of Danazar, criaram esses critérios objetivos. Então, criou esses 3 pontos, né, de como avaliar o interesse nacional, mas o objetivo era criar um guideline, um critério de análise mais conhecido, mais transparente, para que as pessoas aprovassem, para que os advogados soubessem aplicar os casos, né? E aí a gente teve esse período de ouro do EB2NW. Ele começou em 2017, foi até o ano passado, muita coisa sendo aprovada, e de repente a gente vê um endurecimento da imigração, né, Davi? Então, pelo que o Léo fala agora, dá pra gente confirmar que alguns oficiais de imigração, ou todos os oficiais de imigração, estão pesando mais a mão na análise, estão voltando para um tempo passado, assim, de maior poder discricionário deles? É uma realidade que tem se apresentado cada vez mais, né? Lembrando, até 2016, o EB2NW era conhecido como Instant Visa. De tão difícil era conseguir esse visto. E por quê? Justamente por conta dessa discricionalidade que ficava na mão do oficial de imigração. Com o julgamento do caso, né, do Matter of Danazar no final de 2016, trazendo essa jurisprudência que começou a se popularizar a partir de 2017, e é que a gente sempre fala, abriu as porteiras para a imigração de tantos profissionais qualificados de diversas partes do país, é que a gente teve uma possibilidade melhor de apresentar um processo sabendo aquilo que o oficial precisava julgar, então era muito mais fácil, estava descrito ali na lei. E a gente vê que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes. O oficial de imigração, ele tende cada vez mais a puxar a discricionariedade para ele, fugir, ultrapassar os limites legais, aquilo que a lei exige, fazer uma interpretação ainda mais rígida para impedir a concessão do visto. Isso a gente vê acontecendo. Não estou falando que todos os oficiais fazem isso, não é o caso, mas a gente tem visto isso acontecer cada vez com mais frequência. Ô, Léo, e aí, constatado isso, a imigração reconheceu isso, que estava tendo abuso? Reconheceu, não só reconheceu, como disse que vai retreinar esses oficiais. Pediu, inclusive, para que quando a gente verificar um abuso extremamente grosseiro, que a gente entre em contato com a AILA e informe diretamente o board da USCIS. Então, assim, eu acredito que daqui para frente, se você tiver os termos corretos e a fundamentação justificada, esses abusos tendem a diminuir. Olha, vocês participam desses grupos aí de WhatsApp entre advogados, onde vocês mapeiam, né, a porcentagem de aprovação e de reprovação de alguns oficiais. Eles não sabem quem são os oficiais, mas cada oficial tem um número. E aí eles ficam compartilhando entre os advogados aqueles oficiais que aprovam muito e os que reprovam muito. Uma vez eu vi essa lista, tinha um número lá do oficial, acho que de 30 casos, ele tinha aprovado 2. Ele tinha negado 28. A gente tem essa lista dentro do escritório, Ricardo. Tanto tem vários, eles começam sempre com XM alguma coisa. Então é XM 1923, não que eu esteja dizendo que esse seja o oficial da blacklist, mas a gente tem uma lista de oficiais que se eu recebo uma RFE deles, eu sugiro pro cliente tirar o caso e a gente reaplicar. Assim, é automático, porque não importa quanto eu dizer que a pessoa é maravilhosa, ela pode ter ganho o prêmio Nobel ano passado, ainda assim ele vai dizer que não vai ser qualificado para os Estados Unidos. E eu nunca entendi isso, eu olhava essa lista e falei, mas está claro que isso é um abuso, você olha os outros todos com uma média de 70% de aprovação, que seriam razoáveis, e um deles com 2%, 3%, né, 10% de aprovação, você vê claramente que é um comportamento, né, fora da curva. E eu sempre perguntava para eles, mas não tem como denunciar, não tem como reclamar dessa pessoa, desse oficial, né, XM, alguma coisa na imigração. Então, eu acho que finalmente reclamaram.